você nunca deveria ter percebido isso. Um simples pó branco, discretamente exposto na prateleira de uma loja de ferragens por menos de $1, pode apagar manchas de banheira que se acumularam ao longo de décadas. Não reduzi-las, não as esconde, não as faz parecer melhores. Apaga-as completamente. Manchas amareladas de água dura que estavam ali há 30 anos. Anéis de ferrugem causados por gotejamento lento da torneira. Acúmulo espesso de cálcio que resistiu a todas as escovas, esponjas e produtos de limpeza caros que você já comprou, sumiram. E quando termina, a superfície por baixo não parece melhorada. Parece a original branca. Lisa, limpa, como se a banheira nunca tivesse sido manchada. Esse pó existe desde o século XIX, nunca foi proibido, nunca foi recolhido, nunca foi retirado das prateleiras. Simplesmente deixou de ser mencionado. Porque um produto que resolve o problema em uma única utilização é ruim para os negócios. Um produto que funciona uma vez e funciona perfeitamente não se encaixa em uma indústria construída sobre compras repetidas, frascos de refill, rótulos chamativos e frustração mensal. E é exatamente por isso que esse pó desapareceu da memória pública, enquanto uma seção inteira de sprays superfaturados tomou o seu lugar. Se esse tipo de conhecimento oculto é importante para você, inscreva-se e ative as notificações. Isso ajuda a manter informações como essa disponíveis e acessíveis a quem realmente precisa delas. Mas para entender como chegamos a este ponto, é preciso voltar muito além da seção de produtos de limpeza modernos. A história começa em 1776, não na América, mas em Uppsala, na Suécia. Um químico chamado Carl Wilhelm Scheele trabalhava em condições modestas, realizando experimentos nos fundos de uma farmácia. Ele não era rico, não era famoso, era o tipo de cientista que trabalhava fora do horário de expediente com ferramentas emprestadas, suprimentos limitados e uma curiosidade incansável. Certo dia, enquanto aquecia extratos de folhas de azedinha, ele notou a formação de cristais brancos no fundo do frasco. Examinou-os, testou-os e registrou algo incomum. O composto tinha um caráter ácido e pungente e uma notável capacidade de dissolver depósitos minerais e ferrugem. Essa substância seria posteriormente conhecida como ácido oxálico. Scheele documentou suas descobertas, mas a descoberta nunca chegou ao público em geral. Permaneceu oculta em textos acadêmicos, envolta em linguagem técnica, ignorada por quase todos fora dos círculos científicos. Ele morreu jovem, com apenas 43 anos. Após anos de exposição aos mesmos produtos químicos que estudou durante toda a sua vida, e com ele, a importância prática dessa descoberta caiu no esquecimento. Durante mais de um século, pouquíssimas pessoas entenderam o que ele havia descoberto. Então, em 1882, em Indianápolis, Indiana, algo inesperado aconteceu. Um químico chamado Georg Wilhelm Hoffmann estava preparando o ruibarbo em uma panela de metal. Após o cozimento, ele notou algo estranho. A panela, que havia escurecido por anos de manchas e acúmulo de resíduos, de repente ficou brilhante e limpa. Para a maioria das pessoas, esse teria sido um momento curioso na cozinha. Para Hoffmann, era algo completamente diferente. Ele já era químico e fabricante de produtos. Compreendeu imediatamente que algo dentro do ruibarbo havia desencadeado uma reação de limpeza poderosa, o suficiente para remover a oxidação e os depósitos minerais. Ele isolou o ingrediente ativo, era ácido oxálico, o mesmo composto que Scheele havia identificado gerações antes. Hoffmann pegou essa química e a transformou em um pó de limpeza. Ele o embalou de forma simples e começou a vendê-lo para bares, tabernas e trabalhadores da construção civil que precisavam de algo que realmente funcionasse. Em latão,
ferro, cobre e outras superfícies muito manchadas. O produto rapidamente ganhou reputação. Os bartenders usavam o produto em corrimãos e acessórios de metal. Os operários o utilizavam em ferramentas e superfícies manchadas. A notícia se espalhou de um estabelecimento para o outro, porque os resultados eram impossíveis de ignorar. Ele chamou isso de amigo do barman, e mais de um século depois, a fórmula ainda está aqui. Mesma química ativa, mesmo mecanismo básico, mesma razão pela qual funciona, porque nunca houve nada de errado com ele que precisasse ser melhorado. E aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca ouve, o motivo pelo qual esse pó funciona de forma tão diferente dos produtos de limpeza modernos para banheiro, é porque ele realiza uma função completamente diferente. A maioria dos produtos de limpeza em spray para uso doméstico são projetados para soltar sujeira, gordura, resíduos de sabão e resíduos superficiais. É isso que os surfactantes fazem. Ajudam a remover os detritos para que possam ser limpos. Mas as manchas na banheira geralmente não são sujeira superficial. Manchas de água dura, depósitos de ferrugem, incrustações de cálcio, acúmulo de magnésio. Esses são resíduos minerais quimicamente ligados. Eles aderem à porcelana, ao esmalte, à fibra de vidro e aos azulejos em um nível muito mais profundo do que a sujeira comum. Isso significa que esfregar sozinho muitas vezes não adianta muito, e os produtos de limpeza à base de sabão geralmente não resolvem o problema real. O ácido oxálico. Sim, ao entrar em contato com ferrugem, depósitos minerais e certas manchas metálicas, reage diretamente com esses compostos. Em vez de os encobrir, branqueá-los ou soltá-los temporariamente, quebra-os quimicamente para que possam se dissolver e serem removidos com água. É por isso que o efeito pode parecer quase inacreditável. Você aplica, espera, enxágua e a mancha simplesmente desaparece. Não porque estivesse escondido, porque foi desmontado. Essa única diferença expõe toda a seção de produtos de limpeza pelo que ela realmente é. A maioria dos produtos de limpeza para banheiro não são formulados para eliminar o problema permanentemente. Eles são formulados para controlá-lo o suficiente para que você continue comprando mais. Esse é o modelo de negócio. Um frasco que custa 8, 10 ou 15 dólares e precisa ser substituído constantemente, vale muito mais para uma empresa do que um pó barato que resolve o problema em uma ou duas aplicações. É por isso que as lojas estão repletas de infinitas variações da mesma promessa: sprays de espuma, géis de limpeza profunda, ação clareadora, tecnologia de fragrâncias refrescantes, bolhas de esfoliação poderosa. Tudo pensado para te dar a sensação de que o alívio está apenas mais uma compra de distância. Mas se um pó barato consegue fazer o que todos esses outros produtos não conseguem, então a questão se torna incômoda. Por que o corredor é tão grande? Porque as vendas recorrentes são mais lucrativas do que os resultados permanentes. O mercado global de produtos de limpeza gera receitas impressionantes todos os anos. Marcas inteiras são construídas com base na premissa de que as manchas voltarão, a frustração persistirá e a solução sempre virá em outro frasco. Um produto que funciona bem demais quebra esse ciclo. E um ciclo interrompido é ruim para os negócios. Assim, ninguém precisou proibir o ácido oxálico. Ninguém precisou removê-lo. Eles só precisavam fazer com que fosse fácil de ignorar. Coloque embalagem neutra. Deixe em uma prateleira mais baixa. Direcione a atenção para sprays de marca com orçamentos de publicidade e rótulos chamativos. Mantenha o cliente sobrecarregado, distraído
e condicionado a acreditar que a limpeza exige consumo constante. Isso não é uma conspiração. Isso é economia. E enquanto os proprietários de casas comuns se esqueciam desse pó, os profissionais jamais o faziam. Equipes de manutenção de hotéis utilizam produtos de limpeza à base de ácido oxálico para restaurar superfícies de banheiros entre hóspedes. Restauradores navais o utilizam em fibra de vidro. Marceneiros o usam para remover manchas de água e clarear madeira descolorida. Compradores industriais o adquirem em grandes quantidades, porque, quando as superfícies estão muito manchadas, poucas coisas funcionam com tanta eficácia. Os profissionais sabiam, as lojas sabiam, a indústria sabia. As pessoas que não sabiam eram aquelas que estavam nas filas dos caixas, pagando preços exorbitantes por produtos que mal resolviam um problema. Então, o que você realmente faz com ele? Eis o método prático. Vá a uma loja de materiais de construção e procure além da seção de produtos de limpeza doméstica comuns. Confira a área de tintas, a seção de cuidados com madeira ou a prateleira de restauração. Procure por ácido oxálico, em pó ou alvejante para madeira. Ao chegar em casa, manuseie com cuidado. Este não é um sabonete comum. É um ácido e merece respeito. Coloque luvas de borracha. Use proteção para os olhos. Abra uma janela ou ligue um ventilador para manter o ambiente ventilado. Misture cerca de 2 colheres de sopa do pó em 1 litro de água morna em um recipiente de plástico. Mexa até dissolver completamente. Em seguida, aplique a solução nas áreas manchadas da banheira usando uma esponja ou um borrifador. E então, faça a parte que a maioria das pessoas nunca confia o suficiente para fazer. Vá embora. Não comece a esfregar imediatamente. Não ataque com uma escova. Deixe a química agir. Aguarde de 10 a 20 minutos. Se a mancha for muito antiga ou intensa, deixe agir por mais tempo, até cerca de 30 minutos. Em seguida, enxague bem a superfície com água limpa. O que você deveria ver é impressionante. O amarelamento desaparece, os anéis de ferrugem somem completamente, a crosta mineral amolece, dissolve e é removida com água. O que resta é a superfície original da banheira, que estava coberta por anos de acúmulo de sujeira. Se a mancha estiver lá há décadas, faça um segundo tratamento. Se necessário, utilize uma mistura um pouco mais concentrada, cerca de 3 colheres de sopa por litro, e repita o processo. Em muitos casos, isso é suficiente para restaurar uma banheira que as pessoas estavam prontas para esmaltar. Restaurar ou substituir. Pense nisso por um segundo. Alguns proprietários gastam centenas de dólares na reforma de banheiras. Outros substituem a banheira inteira e gastam milhares, considerando mão de obra, encanamento e azulejos. E às vezes, o verdadeiro problema nunca foi o dano. Foi uma preparação, acúmulo de material que poderia ter sido removido por centavos. Dito isso, é aqui que a honestidade importa. O ácido oxálico é potente, mas não é inofensivo. Use sempre luvas. Proteja sempre os seus olhos. Nunca misture com água sanitária ou qualquer outro produto de limpeza. Mantenha fora do alcance de animais de estimação e crianças. Guarde na embalagem original com o rótulo e, quando terminar, enxague bem a superfície tratada. Usada corretamente, pode ser uma das ferramentas de restauração mais eficazes que você terá em casa. Usado de forma descuidada pode causar problemas reais. Portanto, respeite a química. O que torna essa história tão frustrante é a sua simplicidade. As gerações anteriores não cresceram olhando para uma parede de 15 metros, repleta de produtos de limpeza de marcas famosas. Elas geralmente dependiam de alguns materiais eficazes em que confiavam, e um desses materiais era este pó.
Então o mercado se expandiu. A publicidade tomou conta. As prateleiras ficaram mais barulhentas. Os produtos se multiplicaram e, em algum ponto do processo, a solução permanente foi substituída por uma manutenção interminável. Não porque o método antigo tenha deixado de funcionar, porque funcionou bem demais. Essa é a verdade que está escondida à vista de todos. O pó não desapareceu porque houve uma falha. Desapareceu porque resolveu o problema. E, em um setor construído sobre receita recorrente, um produto que se torna desnecessário representa uma ameaça, mas nunca desapareceu completamente. Ainda está lá, ainda barato, ainda eficaz, ainda capaz de fazer em minutos o que prateleiras inteiras de produtos modernos muitas vezes não conseguem fazer em anos. A química nunca mudou, a fórmula nunca perdeu sua eficácia. As pessoas simplesmente foram ensinadas a parar de procurá-lo. Se isso te abriu os olhos, compartilhe com alguém que ainda está gastando dinheiro com produtos de limpeza que apenas disfarçam as manchas em vez de removê-las. E se você quiser mais dicas práticas como essa, inscreva-se e continue acompanhando. Há muito mais que as pessoas pararam de falar, e algumas dessas dicas podem te economizar muito mais do que dinheiro.